Aqui nós vemos o Senhor Deus anunciando a vinda do seu Filho amado. O Senhor Deus anunciando já em Isaías, o profeta, que o seu Filho, Jesus Cristo, nasceria e salvaria o seu povo. Ele seria o Deus forte. É isso que nós estamos vendo hoje. Que Jesus Cristo viria, nasceria, seria um bebezinho, mas naquele corpinho aparentemente frágil habitava o Deus forte. Era o próprio Deus forte. Para você entender essa profecia, você precisa compreender o contexto dessa situação. O rei Acais estava temeroso porque exércitos estavam vindo destroná-lo. E ele queria socorro, ele queria ajuda. E quem maior para ajudar um homem, senão o Deus Todo-Poderoso? E foi isso que Deus fez. Deus enviou Isaías para ir ao rei Acais, anunciando que Deus seria por ele. Qual foi a reação do rei Acais? Imagine você, tem seu filhinho e o filhinho está em apuros. Você de longe manda alguém dar um recado a seu filho, a sua criança, de que não se preocupe, papai, mamãe vai tirar você dessa situação, desse apuro que você está enfrentando. E ao invés de sua criança se regozijar nisso e encher o coração de esperança, ela olha e diz: não quero incomodar papai e mamãe não. Deixa, eu vou pedir ajuda ao meu vizinho. Parece uma justificativa piedosa. Porém, foi o que Acais disse a Isaías: não precisa não, Deus vir não me socorrer. Por que não? E aí Deus diz para o profeta Isaías falar para o rei Acais: olhe, peça um sinal, qualquer sinal, e eu vou mostrar para você que eu estou com você e vou lhe livrar das mãos dos seus inimigos. E ele disse: não preciso pedir sinal não, eu não quero enfadar o meu Deus, deixa Deus para lá, eu vou pedir ajuda ao rei da Assíria. O que é que ele estava fazendo? Não é que ele estava preocupado com Deus, é porque ele achava que o livramento mais concreto estava pelas mãos do rei da Assíria. E foi justamente esse rei que destruiu tudo em que ele se apoiava. Assim, a criança que desprezasse a ajuda do pai, de olho na ajuda do vizinho, que considera mais forte e mais preparado. O pai e a mãe se sentiriam desprezados e rejeitados. Deus viu aquilo e rejeitou, abominou esse comportamento do rei Acais. E aí Deus diz: eu vou mandar um sinal, vai nascer de uma virgem uma criança. E depois aqui ele diz: essa criança, esse menino que nascerá, um filho que será dado, terá o governo sobre os seus ombros. Então está vendo aquele rei da Assíria, que aos olhos de Acais seria o salvador de Israel? Deus está dizendo: o governo dele está sobre os ombros deste menino. O nome deste menino será Maravilhoso Conselheiro. O nome deste menino será Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aqui, você olhando para o que significa esta palavra Deus Forte, ela vem da palavra El Gibor,
que quer dizer El, significa Deus. Então era o Deus que estaria com eles. O Deus forte, Gibor, que significa guerreiro, valente, herói de guerra. Então esse menino seria a salvação de Israel. Salvação essa que o rei Acais rejeitou. Agora, você observa o poder de Deus em destruir seus inimigos. Aqui há uma referência disso. É como se Deus estivesse dizendo, olha, a confiança que tu está dando a esse rei aí, com armamentos de guerra muito poderosos, não são nada comparado a esse bebezinho, a esse menino que nascerá. Este menino que nascerá será aquele que destruirá todos os exércitos. Não fará mais sentido um exército se levantar, porque suas botas estarão sendo lançadas no fogo. A bota do guerreiro, no tumulto da batalha, e toda veste envolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Esse é o Deus forte que tem poder de destruir os teus inimigos. Este é o Deus forte que tem poder de proteger você de qualquer ataque do mal. É Ele. E Ele se compromete com você. E Ele se apresenta a você. Hoje, nesta tarde, Ele está dizendo, olha, um menino te foi dado. O governo, aquele sobre quem o governo está sobre os seus ombros, o Deus forte, te foi dado. Como você vai reagir diante dele? Porque ele tem o poder de destruir seus inimigos. E também é Deus forte para te salvar, e para garantir, e para manter tua salvação. Este Deus que João, no Evangelho, diz, no capítulo 3, do 16 por diante, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É essa a promessa aqui sendo cumprida. E para que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus forte, que garante e sustenta a tua salvação. No versículo 36, você observa também que Ele é Deus forte para destruir aqueles que não creem, que não amam, que não confiam no seu Filho. Porque diz assim, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Ah, como seria bom que Acais tivesse crido na promessa do Senhor. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então a ira de Deus está sobre aqueles que rejeitam Jesus Cristo, o Deus forte. Mas o amor de Deus, a salvação do Senhor está sobre todo aquele que crê no Filho dele. Acais não viu que ali estava a salvação dele. O único que é forte o suficiente para salvar. Ele é o único. Não existe Salvador, Redentor, Protetor, Cuidador, Consolador. Não existe nenhum que seja tão competente, eficiente e forte quanto ele. Por isso que ainda em Isaías, no capítulo 59, do 16 por diante, ele diz, viu que não havia ajudador algum. Deus olhou e não viu nenhum ajudador para você. Maravilhou-se de que não houvesse um intercessor competente. Pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça a susteve. Percebem? O quão Deus, Ele se compromete com o seu povo, com aquele que crê.
O que ele está dizendo é que não havia ninguém que pudesse te salvar. Não havia ninguém competente o suficiente que pudesse manter a tua salvação. E aí o que ele faz? Vestiu-se de justiça, como de couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como um manto. Para que tudo isso? Para te salvar, porque ele te ama. Observe, um fraco não faria isso, ou um forte qualquer não poderia te salvar. É isso que Malaquias diz, quando fala no capítulo 3, versículo 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como potassa dos lavandeiros. Quando Deus lançar a sua ira sobre a terra, quem poderá suportar? Quando o Senhor Jesus Cristo vir na sua manifestação, quem poderá suportar? Está vendo os demônios? Está vendo Satanás? Que tantos temem. A Bíblia diz, o Senhor diz, por Paulo aos Tessalonicenses, que será destruído somente pela manifestação da vinda do Senhor. Naum, ele diz, no capítulo 1, versículo 6, quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Sabe o que isso significa? É que a ira de Deus viria, não existiria aquele que suportaria. Quem pode suportar a vinda do Senhor? Aí o que ele fez? Ele viu que não tinha ajudador, ele viu que não tinha ninguém tão forte o suficiente para resistir à ira do Pai, da vingança contra o mal, contra o pecado que habita nos homens, e ele se vestiu de justiça, e ele assumiu o teu lugar, e ele recebeu toda aquela ira sobre ele, para que sobre você não caísse nenhuma gota de ira. E agora só sobrou para você o amor do Pai, porque toda a ira foi lançada sobre Jesus Cristo. Foi lançado nele, até que nada foi deixado para se lançar. Não tem mais o que lançar sobre Jesus Cristo. Não tem mais o que lançar sobre você, porque tudo que precisava foi lançado sobre ele na cruz. Aquele brado, Deus meu, por que me desamparaste? Foi a ira de Deus sendo lançada sobre Cristo, que recebeu os teus pecados. E agora não tem mais ira sobre você. Como diz Isaías ainda, o capítulo 53, do 4 por diante. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Zombávamos dele na cruz. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Assim fez o Senhor. Ele suportou, porque ele é o Deus forte. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Sabe por quê? Porque ele é o Deus forte, prometido a você. Quem
ou o que é mais forte do que o teu Deus? Existe uma lista que o apóstolo Paulo faz questionando isso. Ele pergunta se a tribulação é mais forte do que o teu Cristo. Ele pergunta se a angústia é mais forte, se a perseguição, a fome, é mais forte que o Deus forte, a nudez, a falta, o perigo, a espada é mais forte do que o teu Deus, a morte é muito forte, não é? Será que ela é mais forte do que o teu Deus forte? A vida, os anjos, os principados, as potestades, o porvir, o futuro é mais forte. Os poderes, as alturas, as coisas do presente, elas são mais fortes que o teu Deus. A profundidade, alguma criatura é mais forte do que o teu Deus? Não, não é? Pois bem, então confiem nele. Pois ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai te separar do Deus forte? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou é a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está no Deus forte, a tua vida, a tua salvação. Isso significa o quê? O que significa ter o Deus forte sendo por você? Significa que ele desafia qualquer um a tentar contra os seus amados. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele veio, ele viu que não tinha ajudador, ele viu que não tinha salvador capaz, e ele assumiu uma forma humana. Ele assumiu, ele se encarnou, e ele veio em forma humana, 100% homem, para fazer aquilo que ninguém podia. E ele viu que não havia quem intercedesse, então ele veio para ser o intercessor. E ele garante que a tua segurança nele é absoluta e é infinita. Como ele diz no Evangelho segundo João, capítulo 10, do 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem arrebatará? Aquele que pertence a Jesus Cristo, quando ele é o Deus forte que segura você pela mão. E ele ainda diz: aquilo que o Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então eu quero concluir o sermão perguntando a você: e agora? Depois de saber de tudo isso, depois de ouvir o Senhor Deus falando a você e dizendo: olha, eu sou o teu Salvador, eu sou aquele que te protege, que cuida de você, como você deve se portar?
Porque não adianta ter palavrinhas bonitas, dizendo, eu creio que Jesus Cristo é o Deus forte. Se seus lábios estiverem prontos, mas se o seu coração não estiver, isso não passa de hipocrisia. Você precisa crer no coração, confiar, descansar. Pois ainda em Isaías ele diz, falando da hipocrisia de Acais, do povo que seguiu pelos caminhos de Acais, ele diz, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, que maquinamente aprendeu. Continuarei a fazer obras maravilhosas no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ou seja, ou você confia no poder do Senhor em te guardar e cuidar de você, ou se você viver com seu coração ansioso, buscando ajuda naquilo que é palpável, naquilo que vem dos homens, o Senhor te envergonhará, como ele fez com o rei Acais, que pereceu pelas mãos daquele em quem ele confiou, quando trocou o Senhor pelo rei da Assíria. Então contemple, vislumbre, celebre o seu Cristo, porque ele é o Deus forte. Como ainda em Isaías capítulo 63 diz, celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu e segundo a sua grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. E se lhes tornou o seu Salvador, em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. É esse Deus a quem você serve, esse Deus que você confessou. E se você ainda não o fez, é porque você anda confiando na força do homem. E que ilusão será quando você perceber que tudo isso não vale de nada. Não há outra força que possa te salvar. Ele é o Deus forte para te salvar. Então viva confiante nesse Deus forte, sabendo que ele há de te guardar e te proteger sempre. Amados, vamos responder a mensagem. Nós vamos abrir ainda no Salmos 62, uma leitura alternada do versículo 10 ao 12, que diz assim: não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Amém. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Amém, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus, respondendo a mensagem que Ele trouxe para cada um de nós nesta tarde. Vou pedir a irmã Péstida, que nos conduza em uma oração de resposta ao nosso Deus.
Meus irmãos, agora recebamos a bênção. Que a graça do nosso eterno Deus e soberano Pai, que as consolações e a comunhão que há no Santo Espírito de Deus, e que o Deus forte, que nos protege e nos guarda, o Senhor Jesus Cristo, esteja sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, o culto está encerrado. Nós vamos ter um momento de aviso.